Se você chegou até aqui, é porque está buscando um cantinho de calma, um espaço entre o mundo que gira e a mente que insiste em girar junto, mesmo quando o corpo quer parar. Então senta, ou deita, se ajeita. Porque hoje eu vou contar uma daquelas histórias que não levam a lugar nenhum. Mas tudo bem, a gente também precisa dessas. Hoje eu quero te contar uma história sobre um pincel que só funcionava na mão de Maria Paula. Ou pelo menos, essa é a versão contada pelas crianças da 5ª série da Escola João de Barro. Maria Paula tinha longos cabelos brancos. Usava sempre um batom colorido. Quem observasse de perto perceberia, com o tempo, que as cores não eram escolhidas ao acaso. Elas combinavam com algo no dia de Maria Paula, que lhe tivesse dado um momento de alegria. Numa terça-feira bem quente, ela resolveu tomar um sorvete de manga. Naquele dia, passou um batom vermelho, da cor da casca de manga madura. Num domingo chuvoso, tirou uma soneca, e quando acordou, o céu já estava azul de novo. Para sair à noite naquele dia, passou o batom mais azul que tinha guardado na gaveta. Numa segunda-feira, acordou cedo para regar as plantas na frente de casa e viu que a pequena árvore na entrada estava toda florida. Naquele dia, passou seu batom rosa, que nem as florzinhas que abençoaram aquela manhã. Maria Paula ensinava algo parecido com a aula de arte na escola da cidadezinha. Ela se formou na cidade grande, do outro lado das montanhas que molduram aquele lugar pequeno e cheio de silêncios. Mas assim que pôde, voltou para lá, e desde então é professora da Escola Municipal João de Barro. Sua irmã e os pais trabalhavam no mercadinho dos irmãos, perto da pracinha da cidade. Todo dia, no caminho da escola, ela passava em frente ao mercado para dar bom dia e, claro, ouvir as fofocas do dia anterior. Há quem se sentasse na pracinha só para ver a moda passar e comentasse o batom de Maria Paula. As cores realmente tendiam a ser um tanto ousadas. E havia quem dissesse: "Oxe, mas carnaval é só em fevereiro." Mas isso nunca incomodou Maria Paula. Na verdade, ela até achava graça. Dizia que era bom lembrar o povo de que a vida tinha cor mesmo nos dias sem festa. Na sala 4 da Escola João de Barro, onde as paredes estavam sempre um pouquinho descascadas e decoradas com os desenhos dos alunos, Maria Paula abria sua maleta de tintas como quem abre uma caixa de segredos. Lá dentro, entre tubos quase vazios e pincéis de todo tipo, havia um em especial. Cabo de madeira escura, cerdas finas como fios de cabelo e uma marquinha dourada perto da base, como um pequeno sol gravado a fogo. As crianças diziam que aquele pincel tinha vontade própria, que quando alguém tentava usar, além de Maria Paula, ele endurecia, secava, virava quase um graveto inútil. Mas nas mãos delas, o pincel parecia respirar. Deslizava sobre o papel com tanta leveza que os olhos de quem assistia chegavam a esquecer de piscar. Bastavam poucos traços para parecer um cavalo no campo, um barco na chuva, uma menina que dançava no meio da pracinha. E o mais curioso é que ninguém sabia de onde aquele pincel tinha vindo. Nem mesmo Maria Paula dizia com certeza. Às vezes, se alguém perguntava, ela respondia que ganhou de uma amiga antiga. Em outros dias, dizia que achou na beira de um rio embrulhado num pano vermelho. Teve um dia que contou que sonhou com ele, e quando acordou ele estava ali, em cima da mesa. As crianças da 5ª série colecionavam essas histórias. Escreviam as versões em papéis dobrados, escondidos dentro da caixa de lápis ou nos bolsos dos uniformes. Um deles jurava que o pincel era feito de uma madeira de árvore encantada. Outro dizia que ele só funcionava com quem tivesse o coração pintado por dentro. Mas foi só quando o aluno novo chegou à escola, vindo sabe-se lá de onde, que a história do pincel começou a mudar.
Seu nome era Júlio. Usava tênis rasgado e tinha um caderno todo rabiscado, com dragões, planetas e carinhas desenhadas com 2 olhos e uma boca com a língua para fora. Ele não falava muito, mas quando viu Maria Paula pintar pela primeira vez, seus olhos brilharam como quem lembra de alguma coisa muito antiga. Naquela tarde, quando todos saíram para o recreio, ele ficou na sala. Olhou para o pincel, e o pincel, de certo modo, olhou de volta. Se encararam como personagens de um faroeste antigo. Júlio já tinha ouvido das outras crianças que o pincel só obedecia a Maria Paula, que era mágico. Ele não sabia se acreditava em mágica, mas às vezes achava que não saber era o motivo certo para acreditar. Tinha certeza que sua bola de futebol tinha poderes, e que se concentrasse muito, conseguia conversar com os passarinhos. Uma vez, ele fechou a porta da geladeira bem devagar, para ver se a luz apagava quando ela estava sozinha. Ele nunca entendeu como ela sabia que tinha alguém olhando a geladeira. Se era mágico? Provavelmente. Quando viu o pincel ali em cima da mesa da sala de artes, Júlio soube. Era ele, o pincel famoso pelos corredores, o misterioso da professora, o mágico. Júlio olhou para um lado, olhou para o outro. Não viu ninguém. A porta aberta, a sala vazia, o corredor em silêncio. E por mais que piscasse forte, o pincel parecia comum. Ele entrou na sala, se abaixou um tiquinho até ficar bem de frente para o pincel. Focou os olhos nele, assim bem de perto. Ele parecia ser ainda mais normal. Júlio flexionou os dedinhos, como se o corpo tivesse vontade própria e quisesse conversar com aquele objeto quieto. Será que se ele tentasse pintar, o sol amarelo brilharia como sol de verdade? Será que a casinha de 4 retas sairia do papel e de repente estaria ali ao redor? Será que ele sentiria na pele a sombra da árvore de 3 galinhos e copa grande verde? Júlio não sabia, mas queria saber. E às vezes, querer saber já é meio caminho andado para descobrir. Ele esticou a mãozinha, os dedos hesitavam no ar, como quem pede licença antes de tocar em algo sagrado. O pincel estava ali, quieto, sereno, como se soubesse que aquela hora ia chegar. Júlio pegou o pincel. Era leve, mais leve do que ele imaginava. A madeira parecia morna, como se tivesse tomado sol. Molhou a ponta na tinta azul, aquela que sempre estava aberta quando Maria Paula pintava. Azul porque talvez ela soubesse que o azul acalma. Ou porque o céu só fica azul de verdade quando a gente olha para cima com o tempo. E ali naquela folha grande no centro da mesa, Júlio começou a desenhar. Primeiro uma linha, meio torta, meio tímida. Depois outra, um risco circular. Um pedaço de asa, um olho curioso. Um rabisco que virou o bico. E antes que percebesse, ele tinha pintado um pássaro. Mas não um qualquer. Era o mesmo pássaro de seus cadernos, com penas desenroladas como caracol, que parecia guardar segredos e estrelas debaixo das asas. E ao contrário do que todos diziam, o pincel não recusou pintar. Não travou nem endureceu. Ele dançou, voou sobre o papel, deslizou como folha levada por vento de outono. Júlio sorriu sem querer, um sorriso inteiro largo, daqueles que não avisam antes de chegar. Quando ele terminou, olhou a pintura. O coração batia do jeito que bate quando a gente tem certeza que fez algo bonito, mesmo que ninguém mais veja. Sem pressa, ele deixou o pincel exatamente onde o encontrara. O desenho, ainda úmido, parecia respirar. E Júlio saiu da sala do mesmo jeito que entrou, no silêncio das coisas mágicas que acontecem quando ninguém está olhando. Pouco depois, Maria Paula voltou. Tinha ido até a diretoria buscar umas cartolinas. Quando entrou na sala, sentiu algo no ar. Não era cheiro de tinta fresca, era outra coisa. Um silêncio diferente, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos e voltado a andar no momento exato que ela passou pela porta. E foi então que viu o desenho. Parou, chegou mais perto. Sentiu o coração bater devagar, como quem escuta junto com ela. Um pássaro azul com olhos de estrela. Asas longas e curvas, um traço leve e livre,
Maria Paula segurou o encosto da cadeira mais próxima. O pincel estava exatamente onde o deixara. Nenhum outro material tinha se mexido. Só o pincel, só a folha, só o desenho. E ela soube. Soube que aquilo não era dela. Sentou-se devagar, passou a mão por cima da folha sem tocar, só sentindo o ar úmido por cima da tinta, e ficou ali um tempo pensando. Até então era uma história que as crianças inventavam sobre o tal do pincel mágico. Uma invenção boa, bonita, cheia de imaginação. Mas agora, diante daquele desenho, tão cheio de vida e silêncio ao mesmo tempo, Maria Paula começou a desconfiar. Talvez o pincel fosse mesmo especial. Na manhã seguinte, ela usou um batom lilás, meio lavanda, meio violeta. Uma cor que não usava há anos. Achou que lilás era uma cor misteriosa, como aquele acontecimento. Nem vermelho, nem azul, algo no meio, algo sutil a ser descoberto. E naquele dia, Maria Paula passou boa tarde da aula olhando discretamente para o tal do pincel, tentando imaginar como ele teria tomado vida e rabiscado sozinho enquanto ela não olhava. Mas, no fundo, bem no fundo, ela sabia que de mágica mesmo, o pincel não tinha nada. Mas que às vezes fantasiar sobre essas coisas mundanas, como aquilo, era necessário. Que fantasia ou não, acreditar no impossível era ali naquele momento tão divertido para ela quanto para as crianças, que sussurravam no pátio da escola sobre histórias fantásticas vividas pelo pincel. Tinha criança que dizia que os pelinhos do pincel eram feitos dos cílios de dragões, que a madeira da qual era feito vinha direto de um jatobá mágico de um reino escondido na floresta. Maria Paula, que sempre sorriu ouvindo os contos, agora olhou para o pincel no estojo e depois para as crianças. Viu Júlio rabiscando dragões nas páginas do seu caderno, e dessa vez era ela quem acreditava. Espero que você durma hoje assim, pensando em histórias imaginadas, que te levem para um mundo onde pequenas coisas podem ser mágicas, onde batons coloridos colorem flores, rostos e nuvens fantásticas no céu. Até o próximo conto sem pressa.